Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui tentando gravar essa aula porque, na verdade, eu não quis utilizar a gravação da oferta anterior, porque eu acho que agora a gente está num novo momento histórico, então tem muitas coisas que eu discutia lá que já não se adequam mais. Espero que vocês estejam gostando das aulas e aqui a gente está se revendo novamente, né? Depois da aula das considerações sobre o aprender. Espero que vocês estejam gostando. Então, o objetivo dessa aula hoje, que vai começar dia 12, né? Começa dia 12 e finaliza dia 18, é trazer algumas reflexões sobre planejamento pedagógico para a EAD, né? E a gente começa trabalhando uma frase que eu até compartilhei nas minhas redes sociais, que eu achei muito interessante, porque eles fazem uma comparação, uma analogia entre o trabalho de um atleta com o trabalho do professor. Então, ele diz assim: confundir o trabalho de um professor com as horas-aula é o mesmo que dizer que um atleta só trabalha durante a corrida. Então, quando você acha que o trabalho do professor se resume só a estar em sala de aula, dando a aula, ministrando a aula, você incorre em vários equívocos. Na verdade, o que antecede o momento da aula é que é mais valioso para o processo educativo, né? Assim como o atleta, né? Ele precisa se preparar fisicamente, emocionalmente, biologicamente, para que no dia da corrida ele esteja bem. Então, ele faz um planejamento anterior também, de sua vida, de sua rotina, e o professor não é diferente. Então, eu gostaria de começar a nossa aula, essa breve videoaula, com essa reflexão, para a gente entender a dimensão e a importância dos momentos, das horas que o professor gasta ou se ocupa com o planejamento. Eu não gosto muito de usar o termo gastar, porque eu acho que é uma forma de se dedicar à profissão, né? Se entender enquanto sujeito, enquanto profissional, que elabora uma aula pensando no processo formativo de seus alunos. E aí a gente deixar essa frase para a gente pensar um pouquinho. E para a gente começar trabalhar a questão do planejamento, eu trouxe aqui 4 relatos. Só um minutinho, gente. 4 relatos que eu achei bem interessantes sobre a aula anterior, que são os relatos que foram feitos pelos alunos cursistas, quem já entregou, né? E são 4 destaques que eu fiz das 4 falas que eu achei muito importante. O primeiro é a cursista do estado do Piauí, ou a cursista, acho que é uma professora, ela diz assim: com a pandemia, mais ainda nós, professores, devemos aprender e ensinar, buscando a autonomia dos alunos, visto que eles são parte ativa do processo de ensino-aprendizagem. O professor e o aluno constroem esse processo juntos. Então, a gente faz uma retomada daquilo que o Paulo Freire fala e daquilo que o Vygotsky fala, né? O Vygotsky fala muito dessa questão de interação, da interação do sujeito com outro sujeito, para que esse sujeito, no caso o professor, ele potencialize e viabilize a aprendizagem. A gente sempre convive com esses momentos, né? Seja na família, quando o pai ou a mãe está nos ensinando tantas coisas antes da gente ir para a escola, né? A família ensina muito, né? Não só o pai e a mãe, mas o ambiente familiar, os avós, os tios, né? Os pais adotivos. Então, assim, sempre esse processo, e quando a gente lida com a educação, a gente fala da relação professor e aluno. Eu achei bem interessante, gostei muito como ela coloca isso. Na outra cursista de São Paulo diz assim: precisamos estar sempre nos atualizando, se aperfeiçoando e dialogando nossas práticas com as que estão vindo como novas, sem jogar fora as que já praticamos e acrescentando e adaptando as já existentes. Então, tem muitos autores que falam sobre adaptação. E a adaptação, ela é diferente de substituir algo.
que acontece na educação, que a gente vê que é muito frequente? Quando surge uma metodologia nova, um autor novo, que traz novas formas, né, novos métodos, a gente esquece tudo aquilo que a gente vivenciou e passa a utilizar esse método. E quando a gente faz isso, a gente desqualifica toda aquela trajetória que eu tive. Claro que se esse processo ele tinha problemas, ele era feito de maneira errônea, ele estava prejudicando, eu preciso reavaliar mesmo. Mas muitas vezes há alguns momentos na minha aula que eu preciso sim resgatar e utilizar métodos que venham sendo utilizados há muito tempo. É mais uma questão de posicionamento, de postura do professor. Mas também eu não posso ficar também preso a só essas práticas. É o movimento que nós estamos vendo hoje, né, gente? Da incorporação das tecnologias, da informação e da comunicação cada vez mais nas aulas. Né? Antigamente, a gente tinha a tecnologia do lápis, da borracha, né, do caderno. Hoje não, né? Hoje a gente foi incorporando ao longo do tempo o uso de aula, do cinema, do teatro, dos vídeos hoje que estão presentes aí no YouTube, dos podcasts, dos games. Então, assim, a gente tem uma gama de recursos que podem ser utilizados em favor da aprendizagem. Entendeu? Mas tudo vai depender do objetivo que eu tenho. Então, a professora traz muito essa questão da adaptação. Poxa, eu posso adaptar, por exemplo, usar um vídeo do YouTube, um vídeo mais rápido, para fomentar uma problematização de um conteúdo que eu vou inserir, ou que eu vou apresentar aos alunos, que eu vou trabalhar com os alunos? Posso. Né? Se eu achar um vídeo adequado para que essa finalidade seja alcançada, eu posso. Eu posso usar um game que trabalha a questão histórica, por exemplo, geográfica. Posso. Porque eu vou estar trabalhando uma habilidade ali. Então, eu achei bem interessante, né? Isso que ela faz, e a gente vivenciou muito isso na pandemia, com o ensino remoto. Um outro cursista de Minas diz assim: como viemos de uma geração não informatizada, foi necessário aprender tudo para continuar nosso trabalho. É uma pena que, às vezes, nós e nossos alunos não dispomos de tecnologias tão necessárias ao nosso estudo. Aqui ele faz um relato que eu tenho certeza que representa centenas de profissionais. Né? Então, assim, quando a gente se viu diante da pandemia e tendo que usar tantos recursos tecnológicos, tudo acontecia diante da tela, foi um processo muito árduo, porque grande parte das pessoas não tinham acesso aos recursos necessários, né? Nem os professores e nem os alunos, né? Então, assim, foi um processo, está sendo um processo muito difícil. Então, isso também é uma questão que precisa ser considerada no processo formativo, né? A gente vai ver mais adiante, entender o contexto, né? Então, eu acho que agora, a partir dessa pandemia, a EAD ela ganha uma força ainda maior. Vem aí o ensino chamado, né, de híbrido, que trabalha com uma metodologia que mistura ambiente virtual e ambiente presencial, tem toda uma proposta, né, um referencial teórico, teórico assim, pautado nas formas, né, nos formatos desse hibridismo, mas gostei muito da observação que o professor faz, que na verdade também é um desabafo, né, que representa com certeza centenas de profissionais e de alunos também que não têm acesso. E por fim, uma cursista lá do Sul, ela diz assim: então, é possível defender que a afetividade está presente em todas as decisões assumidas pelo professor em sala de aula, produzindo continuamente impactos positivos na subjetividade dos alunos. Aqui ela vai trazer uma dimensão subjetiva, né? Que foi muito que a Josi trabalhou na primeira aula que nós aquela videoaula que a gente se apresentou e trabalhou um pouco os conceitos da disciplina. Porque sem afeto,
pessoal, não há aprendizagem. E o afeto, ao contrário do que muitos pensam, não tem a ver em passar a mão na cabeça do aluno, ser bonzinho, dar milhões de chance, ou passar por cima, ou negligenciar um processo avaliativo, não tem nada a ver com isso. A afetividade tem a ver com a importância que eu dou à aprendizagem daquele aluno. Eu me importo, eu me afeto se ele aprendeu ou não. Né? Quando a gente não tem afeto pelas pessoas, tanto faz. Aprendeu, o problema é dele, se não aprendeu, porque não quis, né? A gente ouve muito esse discurso, o aluno não quer saber de nada. Então, assim, é muito importante a gente ter esse posicionamento do afeto no sentido de se entender como sujeito, como professor, né? É uma profissão que nós aí resolvemos, né, enfrentar de frente e trabalhar no nível profissional. Poxa, meu aluno não aprendeu? Então, o que está acontecendo? Se eu dou aula para 30 alunos, 20 alunos conseguiram ir bem nas avaliações, subentende-se que eles aprenderam e os 10 não. Ah, os 10 não aprenderam porque não quiseram saber de nada. Mas o que está por trás desse não querer saber de nada, não fazer as atividades e tal? Então, a afetividade está muito ligada a isso, a não rotular antes de saber realmente quais são as verdadeiras razões. Isso é um processo difícil, gente, porque a gente tende a generalizar e colocar tudo num pacote único e já resolver a situação. Tentar resolver, porque a gente não resolve. Mas quando você se afeta, quando você se interessa pela aprendizagem de fato, você vai buscar os motivos. Porque não adianta 20 conseguir avançar se 10 não conseguiram. Claro que a gente nunca consegue uma totalidade, porque o processo educativo ele é complexo mesmo, mas ao mesmo tempo eu preciso sempre ter esse posicionamento, buscar, né, e não deixar me envolver por esse cotidiano que às vezes sufoca a gente e deixa a gente sempre querer ir pelo caminho mais fácil. Ah, não, eles não quiserem, eu não tenho nada a ver com isso. Muitas vezes tem razões e muitas razões para que o aluno não siga. Às vezes a forma como a metodologia utilizada, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema no interior da escola, na relação com os alunos, né? Então, assim, a gente precisa se afetar. Então, a partir desses quatro relatos, a gente vai trabalhar o que é o planejamento de ensino. Né? A gente já trabalhou aquela frase inicial, de forma assim, geral, para entender a importância, e aqui o Celso Vasconcelos ele traz, que eu já destaquei em amarelo, uma definição que eu acho bem importante, que eu gostei muito, eu acho que sintetiza bem o que é um planejamento de ensino. Então, ele diz que é um campo, ou é o campo de maior importância na praxis docente. O que ele define como praxis, gente? Essa relação dialética entre o planejar, o executar e o refletir sobre a prática. Então, a praxis docente, para ele, envolve o ensino, a aprendizagem e a reavaliação. E a reflexão sobre aquilo que eu ensinei, que volta lá na questão da afetividade também. É tudo relacionado. Eu reflito sobre a minha prática, sempre, porque a gente só consegue desenvolver a prática se a gente tiver essa relação dialética. Né? O que é dialética? É você unir e pensar a teoria e a prática e como elas se constituem nesse dia a dia do fazer docente. Né? Porque quando a gente vai estudar, tudo é lindo, né? Como estou aqui mostrando o que é o ideal, quais são os caminhos, tal. É lindo, a teoria está aqui, ela nos ajuda muito, sem ela também não existe prática, né? Porque a prática, a teoria, ela tem início com a análise da prática. Quando a gente começou a analisar de forma empírica aquilo que acontecia na realidade, que a gente começou a sistematizar a ciência. Então, a teoria, ela parte de uma observação da prática. Então, as duas caminham junto. E quando eu pego essa teoria que eu aprendi lá na universidade e tal, nos cursos de formação continuada que eu tenho,
E ali, a minha prática docente, eu vou construindo a minha trajetória, eu vou construindo a minha praxis. Mas essa praxis só é construída se eu faço uma reflexão. Esse processo reflexivo sobre a minha prática, ou em teoria e a prática, é que me torna o sujeito que eu sou, que é o sujeito que está em constante transformação. Né? Então, o Celso Vasconcelos, gente, ele é um autor muito interessante, né? Porque ele trabalha numa linguagem simples, ele trabalha temas essenciais do processo educativo. Tá? Então, a gente vai trabalhar um dos artigos dele. E aqui a gente tem as funções do planejamento de ensino. E aqui quando a gente fala de funções, a gente fala muito voltado para o ensino EAD. Claro que tem coisas que a gente pode utilizar no ensino presencial também. Então, primeira coisa é tentar prever as dificuldades que podem surgir no curso, né? É os imprevistos, como existe no presencial, existe também na EAD. Evitar a repetição rotineira e mecânica das aulas. Isso aqui eu quero chamar a atenção porque muitas vezes a gente acha que EAD é só a gente repondo materiais, e nem sempre. Né? A gente precisa, o aluno percebe também. Então, readequar ferramentas, readequar vídeos, readequar videoaulas, readequar materiais. Por quê, gente? Porque as situações mudam, o contexto muda e o perfil do público-alvo também se modifica. E nós também, nesse processo de construção da prática, como eu falei anteriormente, também mudamos. Muitas coisas que se coloca numa aula, na outra aula você já repensou. Poxa, eu não vou colocar dessa forma. Desculpa, gente. Ou eu vou trabalhar num outro sentido. Depois, 3, adequar o trabalho às mídias disponíveis e às características dos alunos. Pensem aí. Nós já trabalhamos um pouquinho sobre isso. Não adianta eu propor mídias muito elaboradas se meus alunos não têm acesso a elas. Pensem sobre isso. 4, adequar os conteúdos às estratégias pedagógicas, às avaliações, aos objetivos do curso. Aqui é um ponto fundamental em qualquer aula que eu vou ministrar. Toda aula ou toda a disciplina que eu trabalho, ela tem um objetivo. Então, todo o processo de construção dessa aula não pode fugir a esses objetivos. Né? Então, fica o alerta aí. 5, garantir a distribuição adequada do trabalho em relação ao tempo do curso. No ensino presencial, isso é mais simples. Mesmo que, às vezes, tenha alguns percalços, que a gente vê, nossa, gente, não vou conseguir trabalhar com conteúdo X. Ela está terminando as aulas. Que, às vezes, acontecem imprevistos que alteram isso. Mas, na EAD, isso ainda é mais gritante. Porque muitas pessoas não fazem essa contabilização do tempo. Então, eu queria deixar um alerta para vocês. Um texto, vamos supor, de 15 páginas, a gente não lê em 2 horas. A gente faz uma primeira leitura. Então, ali vai exigir, sempre vocês vão ter que indicar um percentual maior, se vocês querem, de fato, que os alunos leiam e tenham acesso. Claro que isso vai depender da idade desses alunos, do perfil desses alunos. Quando eu falo de alunos maiores, já formados, de graduação, eu posso até, como já tem-se um hábito, né, já tem uma autonomia maior, cognitiva maior, eu posso até apresentar textos mais densos. Mas se eu for trabalhar com adolescentes, ou com ensino fundamental, ou um curso de formação, vamos supor, de qualificação profissional para trabalhadores que estão muito tempo fora da escola, eu preciso pensar muito nisso. Então, essa cronometração do tempo é fundamental. E aqui ele vem falando das etapas. O que eu preciso pensar para fazer o planejamento de ensino? Primeira coisa, estudo o contexto. Como eu falei anteriormente, né? Que situação nós estamos vivendo, qual é o período, o sistema de ensino que eu atuo tem isso, o que tem de potencialidade, o que tem de fragilidade, as turmas que eu vou pegar, quais são as características. Isso é importante. Depois, seleção das mídias. O que eu tenho de disponível?
O que eu posso oferecer considerando o estudo do contexto. Depois eu vou lá para os objetivos de aprendizagem. E a partir desses objetivos, eu vou selecionar conteúdos, eu vou selecionar as metodologias, os recursos, as estratégias e vou pensar no processo avaliativo. Entenderam que é um ciclo? Aqui é uma imagem que traz as setas, é um círculo, é contínuo, e todo o processo aqui, seleção de conteúdos, recursos e avaliação, que aqui faz parte do planejamento sistematizado, que é aquele que a gente precisa entregar, aquele plano de ensino, ele está vinculado aos objetivos que eu tenho. Então, o estudo do contexto, acho que ficou bem claro, é entender o problema educacional da instituição e projetar a melhor solução possível para a situação proposta. Ok? Eu acho que isso não tem muito... isso não é complexo de entender. Claro que vocês, cada um de vocês aí na sua região, no seu sistema de ensino, na sua instituição, vão pensar em conjunto, né? Você não precisa fazer isso sozinho, você pensa em conjunto. Com a coordenação da sua escola, com a direção, com seus colegas de trabalho, com o coordenador de curso. Então, a ideia é que você pense esse contexto conjuntamente. Os objetivos da aprendizagem. Geralmente, os objetivos, eles são descritos a partir de um ementário. Então, eu tenho um ementário lá com os conteúdos que eu preciso trabalhar, e a partir disso, eu preciso pensar na aprendizagem desses conteúdos. Claro que não é só isso, que a gente vai ver mais adiante. E aí aqui tem uma definição melhor desses conteúdos, né? Desses objetivos. São definidos para ter clareza se pretende alcançar com determinada ação educativa, onde se vai chegar com aquele curso, disciplina ou tema, porque às vezes eu vou dar uma palestra e preciso de um planejamento. Quais conhecimentos, competências e habilidades serão adquiridas no processo? E isso aqui tem a ver com os objetivos previstos na ementa e nos conteúdos programáticos. Os objetivos são a base para as demais etapas do planejamento pedagógico. Então, assim, geralmente num plano de ensino a gente tem lá ementa, conteúdos programáticos, objetivos. E aí vem a metodologia que o professor vai usar, os recursos e o processo avaliativo. Aqui eu vou... aqui, gente, são as demais etapas. A seleção e gestão das mídias, né? Aqui eu preciso fazer um diagnóstico. O que é um diagnóstico? É fazer uma pesquisa, aí você pode usar, fazer uma questão conjunta com seus colegas de trabalho, né, com a equipe da escola, da instituição onde você trabalha, para identificar quais são as possibilidades de mídia que eu posso utilizar, até enquanto professor e quanto ao acesso aos alunos, né? Então, aqui ele vai falar, ele faz um alerta que diferentes mídias exigem tratamentos diferenciados. Eu não vou me aprofundar nisso, porque o curso trata disso, né? O curso de produção de conteúdos EAD. Então, vocês vão ver mais para frente aí com o Matheus e com o Tiago. A questão dos conteúdos é um dos instrumentos para atingir o objetivo proposto, eu já falei, identificar conhecimentos essenciais e secundários. Então, os conteúdos programáticos, eles são uma especificação da ementa ou do currículo, né, proposto por cada escola, pelo projeto político-pedagógico, a política curricular da escola ou do curso que você ministra, né? As estratégias pedagógicas são meios de facilitar a aprendizagem. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que trabalha muito essa questão do aluno como sujeito ativo, né, dentro do processo de aprendizagem, e o professor ele tem um papel fundamental, que é de propiciar que o aluno compreenda aquilo que está sendo proposto, aquele conceito novo, porque a gente sabe que o processo de aprendizagem, ele como o Vygotsky fala, ele passa de ser interpessoal, que é quando o professor e os colegas começam a trabalhar esses conceitos para se tornar intrapessoal. Quando eles fazem
torna intrapessoal, que você faz esse processo, você torna aquilo um conhecimento. E esse processo, ele é muitas vezes solitário. Mas qual é o papel do professor do planejamento? Facilitar essa aprendizagem. É propiciar que o aluno compreenda aquele conceito, compreenda aquilo que está sendo proposto, né? Então, é muito importante a gente considerar as etapas, considerar a idade e sempre estar atento a isso. As estratégias pedagógicas são fundamentais, é uma parte fundamental. A avaliação, né? E aqui a gente vai ter depois, mais para frente, um tópico específico sobre a avaliação, mas ela também consta no planejamento de ensino. Né? Então, existem diversos modelos de avaliação que precisam estar adequados aos objetivos do seu planejamento, da sua disciplina, do seu curso, daquilo que você vai trabalhar. Né? Pode ser uma avaliação objetiva, mais subjetiva, pode ser a partir de um game, de um quiz, aí vocês vão ver, provavelmente, com o Matheus, com o Thiago. Agora, para pensar o planejamento. Aqui são algumas dicas, aqui a gente já está pensando no planejamento de fato. Né? Koifman, 2020, traz algumas possibilidades de fazer o planejamento pedagógico para o ensino remoto. Bom, mas o ensino remoto já está finalizando. Nós ainda estamos pensando no ensino remoto, mas tudo que ela fala aqui tem a ver com o ensino EAD também, porque o remoto ele faz essa articulação com o ensino à distância. Então, assim, aqui, o que ela fala no primeiro momento, que é fundamental, comunicação com os alunos. O grande problema dos cursos EAD é a desvinculação do aluno. O aluno não tem um vínculo com o professor, então ele não se sente parte do processo. Então, essa comunicação ela tem que ser ou por meio de grupo, né, que ele vem falando, WhatsApp, Messenger, sempre quando você percebe que um aluno não está aproveitando, não está participando das atividades, tente fazer contato. Não só em grupo, faça no privado. Está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar? Então, assim, na EAD, isso é fundamental, a comunicação com o aluno. Aqui fala muito não vou entrar nesse aspecto, faz um comparativo sobre presencial, eu acho que não é o caso aqui agora. Aqui ele vai falar sobre a comunicação e interação, que aquilo é um reforço daquela primeira possibilidade, né? Primeira alerta, né? Saiba quais tecnologias serão adotadas e como obter suporte. Aqui também está falando muito do ensino remoto, mas quando eu vou planejar uma aula AD, eu preciso pensar nos recursos. A gente já falou anteriormente, a gente precisa nas mídias, nos recursos disponíveis, tanto para o professor como para o aluno, e como ajudar caso esse suporte ele tenha algum problema. Incentiva os alunos a participarem das discussões online. Então, esse também é um fortalecimento do vínculo comunicativo, um vínculo com a instituição. É muito importante você criar ferramentas ou dentro das próprias plataformas, um momento de conversar com o aluno, dialogar, seja por meio de fóruns, seja por meio de problematizações colocadas no mural. Então, isso também é importante, né? É uma dimensão importante. Como os objetos de aprendizagem ajudam os estudantes a concluir as atividades do curso e alcançar os objetivos? Para isso, basta criar a introdução ao módulo unidade, que ela vai dar uma dica importantíssima, gente, no ensino EAD. Crie, no primeiro dia de aula, já crie uma sistematização no próprio mural, uma ordenação do como vai ser o percurso formativo do aluno naquele momento. O que ele precisa acessar, quais são os prazos, qual tipo de avaliação, porque isso, na verdade, é o teu plano de aula disponibilizado para os alunos. Então, disponibilizar o plano de aula para o aluno é muito importante. Ele precisa entender qual é a trajetória dele nesse processo. Dê feedbacks. Feedbacks é uma palavra americanizada, mas dê um retorno, né? Se afete, dê importância, a gente volta lá nos termos, né? O fornecimento de feedbacks informativos em tempo hábil permite que os alunos utilize para melhorar os futuros cursos ou as futuras disciplinas ou
que o aluno consiga, a gente diz muito da empoderamento do percurso formativo. Então, o aluno entende que naquele momento, aquela atividade que ele realizou não foi muito bem, e o professor aponta o que ele precisa melhorar, e trabalha isso com o aluno, né? Como eu falei anteriormente, é muito importante a gente trabalhar com o aluno as suas potencialidades, aquilo que ele tem de potencial, mas também ajudá-lo a melhorar nas suas fragilidades, né? Todos os alunos, eles possuem fragilidades em determinadas áreas. E o processo educacional é assim, né? Ele precisa promover isso. E aqui ele vem falando a questão também da criação de jogos, que pode ser uma forma de incluir, e é verdade. A questão da organização dos conteúdos. Os conteúdos, a organização dos conteúdos é fundamental para que os alunos sejam orientados ao longo da jornada do aprendizado e também possam navegar progressivamente pelo curso a cada semana. Isso é muito importante, gente. O que acontece? A gente estabelecer metas semanais, né? Você vai assistir o vídeo tal e vai desenvolver uma resenha tal, já vai me enviar. O professor tenta corrigir, já dá o retorno ao aluno e o aluno passa para uma próxima semana e ele vai sentindo, né, essa comunicação e esse desenvolvimento também dentro da parte de conteúdos, né, daquilo que ele precisa de fato aprender, são aqueles conteúdos que é um direito do aluno acessar. E, quando a gente já está finalizando, atente-se à proteção dos dados e à privacidade. Né? E aqui eu vou falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa trabalhar com os alunos que estão tendo aulas em AD, a questão do cyberbullying, né? Tem até no Instagram, procurem lá depois, cyberbullying, tem um grupo aqui do Instituto, é um projeto, né? Uma proposta de uma servidora de Pouso Alegre que está trabalhando com esse tema. A Josi, inclusive, fez uma live sobre isso também, sobre os direitos, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Grupos de WhatsApp, os vídeos que os alunos enviam. Então, a gente precisa se proteger e ensinar os alunos como se proteger também. Né? Porque isso pode cair na rede, pode dar problema, sobretudo quando são alunos menores de idade. Bem, gente, sobre avaliação, que faz parte também do processo do planejamento de ensino, a gente vai tratar mais à frente, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado. É uma aula bem breve. Estou, né, com vocês até o final do curso, então, a hora que você tiver qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no mural, me mandar em particular, que a gente vai tentando resolver, tentando alinhar as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e bom curso. Tchau, tchau.